Olá pessoal, vamos gravar então hoje a parte 2 das correções da terceira aula programada. Vamos começar então no exercício 6. Considere os conjuntos P, números primos naturais menores que 10, M, números naturais múltiplos de 2 menores que 10 e Q, números naturais múltiplos de 4 menores que 10. E eu vou ter que classificar cada sentença em verdadeiro ou falso. E aqui eu tô vendo que ele está me pedindo o número de elementos. E também ele está me pedindo para eu fazer umas operações. Aqui, por exemplo, eu tenho a união de P com M, a intersecção de P com M, aqui uma diferença, aqui uma união e aqui uma diferença. Então, eu vou ter que calcular aqui no meu ladinho, vou fazer um rascunho do lado para ir fazendo essas operações e depois verificar se é verdadeiro ou falso. Então, primeiro de tudo, eu vou escrever aqui quem são os elementos. Quem que é P? São números primos naturais menores que 10. Os primos são 2, 3, 5 e 7. O próximo seria o 11, daí já não entra no conjunto. M, números naturais múltiplos de 2 menores que 10. Então, múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6 e 8. É menor que 10, então o 10 não pode entrar no conjunto. E o Q? São os números naturais múltiplos de 4 menores que 10, 0, 4 e 8. Lembrando que quando a gente fala em múltiplo, a gente sempre começa no 0 a contagem. E quando ele fala em múltiplo, nada mais é que contar, aqui nesse caso, no Q, contar de 4 em 4, no caso do M, é contar de 2 em 2 e assim por diante. Então, feito isso, eu vou fazer agora no meu rascunho aqui do lado as operações, essas aqui para a gente já ter guardadinha elas para nos ajudar. Então, aqui, a união de P com M. A união é somar os dois conjuntos, né? Agrupar eles num conjunto só. Então, isso aí eu espero que vocês já estejam bem craques para fazer. Assim como a intersecção. A intersecção é ver o que eles têm em comum. Nesse caso, o número 2. Q menos M. O Q é esse menos o M. Bom, se eu fizer essa operação, vai sobrar alguém em Q? Não, porque aqui tem o 0, aqui tem o 4 e aqui tem o 8. Se eu fizer essa operação de tirar os elementos de M, não vai sobrar ninguém no conjunto Q. Então, por isso que é vazio. A união de P com o Q também é agrupar eles dois. E aqui é a mesma coisa, M menos o P. Eu tenho o conjunto M e vou tirar os elementos de P. Vai sobrar quem? Vai sobrar o 0, o 4, o 6 e o 8. Bom, feito isso, vamos começar a verificar se é verdadeiro ou falso. O número de elementos em P é 4? Vamos ver. Sim, temos 4 elementos aqui, então, verdadeiro. O número de elementos de P união com M dá 9? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não, dá 8 elementos, então é falso. P intersecção com M. Ele diz que dá um elemento. Vamos ver aqui? Sim, deu um elemento. Verdadeiro. O número de elementos de Q menos N dá 2? Não, é falso. É conjunto vazio. P união com Q dá 7 elementos. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Verdadeiro. E M menos Q, ele está dizendo que dá 4. 1, 2, 3, 4. Verdadeiro. Certinho. Então, essa foi a correção da número 6. Número 7. Em uma pesquisa sobre uma marca de margarina, 110 entrevistados acharam que essa margarina não era cremosa e 65 acharam que é muito salgada. Sabendo que foram entrevistados 150 pessoas e que nenhuma delas achou simultaneamente a margarina cremosa e não muito salgada, calcule o número de pessoas que acharam a margarina não cremosa e muito salgada. Bom, esse probleminha, eu vou tirar as informações mais importantes dele aqui para a gente verificar. Botei coloridinho aqui, ó. O que eu tenho que perceber é que foram entrevistadas 150 pessoas. Agora, 110 acharam essa margarina não cremosa e 65 acharam que é muito salgada. Se eu somar os dois, esse valor vai passar de 150. Então, eu já posso perceber ali que existe uma intersecção aqui no meio.
Bom, posso fazer da seguinte maneira: 110 acharam não cremosa e 65 acharam muito salgada. E eu vou ter que subtrair a intersecção, por isso que eu vou chamar ela de x. Nada mais é que eu fazer 175 menos 150. Nesse caso, eu poderia montar com uma equaçãozinha, que não tem problema. Então, ficaria dessa forma: 175 menos 150 igual a x. Esse lado vai dar 25 igual a x. Então, as pessoas que ele pediu aqui, calcule o número de pessoas que acharam a margarina não cremosa e muito salgada. Seria essa intersecção, seria 25 pessoas. 8. De 3 filmes que lançou, uma distribuidora pesquisou quais estavam agradando mais ao público. Sabe-se que 32% do público gostou mais do filme X, 29% do Y, 30% do filme Z, 17% dos filmes X e Y, 13% dos filmes Y e Z, e 12% dos filmes X e Z, e 5% dos 3 filmes. Que porcentagem do público não gostou de nenhum dos 3 filmes? Bom, vamos começar tirando as informações do problema. E eu já posso perceber aqui que é um diagrama de 3 conjuntos, porque eu tenho o filme X, o Y e o Z. E eu separei aqui para a gente conseguir montar o nosso diagrama, porque eu vou precisar fazer algumas continhas. Primeiramente, eu sempre vou começar com a intersecção dos 3 conjuntos, que é o número que vai aqui no centro. Então, eu posso perceber que X, Y e Z, eles têm 5%. Então, esse valor vai ter que ser descontado nos próximos e assim consecutivamente. Bom, Y e Z, quantos por cento são? Aqui, 13. Então, eu vou ter que ter 13 menos os 5, que vai dar 8. Depois eu vou completar o meu diagrama. X e Y são 17, menos os 5, porque já está na contagem. 17 menos 5 dá 12. X e Z é 12 menos o 5, que vai dar 7. E agora, cheguei aos conjuntos que são inteiros, né? Que são eles sozinhos. Nesse caso, o conjunto Z. O conjunto Z, eu tenho o número 30, certo? Mas eu vou ter que tirar o 5, que é da intersecção. Vou ter que tirar esse conjunto aqui, que é o 8. E aonde aparece o Z de novo, aqui o número 7, menos o 7. Isso tudo vai dar 10. Então, eu coloco aqui. O próximo é a mesma coisa, o Y. A gente tem ali 29. E agora eu vou tirar nas continhas que eu fiz acima, onde é que aparece o Y. O primeiro é o 5, menos 5. Depois, menos 8. E depois, menos 12. Tudo isso vai dar 4. Vou colocar aqui que ficou estranho. Agora, o X, 32. E vamos fazer o mesmo processo. Menos 5. Aqui ele aparece também menos 12 e menos 7. Tudo isso vai dar 8. Então, agora está pronto para eu construir o meu diagrama. Então, fazendo o diagrama agora, separando todos eles, eu vou ter ele dessa forma. Por isso que eu sempre começo pela intersecção dos 3 conjuntos. Agora a pergunta: que porcentagem do público não gostou de nenhum dos 3 filmes? A gente tem que relembrar que quando a gente fala em porcentagem, o 100% é o meu todo. Então, eu vou ter que fazer uma continha de menos, eliminando todos esses números aqui, diminuindo. Então, o total a gente faz 100 menos 8, menos 12, menos 5, menos 7, menos 4, menos 8 e menos 10. Tudo isso vai resultar em 46% das pessoas não gostaram de nenhum dos 3 filmes. Número 9. Dados os conjuntos do universo e os conjuntos A, B e C, determine. Então, percebo ali que eu tenho os complementares
dos conjuntos para determinar. Lembrando, então, que quando eu tenho o complementar de um conjunto escrito dessa forma, eu faço o universo menos o A. Agora, quando eu tenho dessa forma aqui, eu tenho que fazer o conjunto B menos o C, tá? Vou separar num diagrama para ver quem é que pertence a quem, né? Porque aqui eu já tô vendo, ó, o 4 pertence a todos os elementos, então ele tem que estar ali incluso. E vamos ver como é que vai ficar. Aqui, então, eu já escrevi como é que eu vou ter que fazer. E aqui o nosso diagrama. Lembrando aqui, ó, o 4, vocês viram que ele tá tanto para o A, quanto para o B, quanto para o C e no conjunto universo, que é nesse quadrado aqui. Vamos começar, então, fazendo o U menos o A. O elemento U seria todos os números. O 10, o 6, o 8, o 4, o 2 e o 0. E eu tenho que tirar os elementos de A. Então, aqui é bem fácil. Quem é que vai ficar? Vai ficar só essa parte aqui, ó. O 6, o 8 e o 10. 6, 8 e 10. Bom, U menos B. Todo o U menos os elementos de B. Então, vai sobrar o 0, o 2 e o 10. 0, 2 e 10. O U menos o C. O C é o 4. Então, eu tenho que fazer todos eles menos o 4. Vou botar 0, 2, 6, 8 e 10. 4 fica de fora. Agora, o complementar de BC. Eu tenho que fazer B menos o C. O B é esses aqui, menos o C é o 4. Então, vai sobrar só o 6 e o 8. Feito o exercício número 9. Por fim, chegamos ao número 10, que diz o seguinte. Determine o número de elementos dos conjuntos indicados a seguir. Então, ele quer o número dos elementos. A primeira, ele falou que ele quer a união de A com B. E ele disse que o número de elementos do A é 10, o número de elementos do B é 5 e a intersecção é 0. Então, eu posso imaginar aqui que são dois conjuntos separados, eles não têm nenhuma intersecção. Então, quando eu for somar os dois aqui, nada mais é que os elementos do A, que são 10, e os elementos do B, que são 5. Então, no total, eu vou ter 15 elementos. 10 mais 5, 15. Agora, aqui, eu tenho a união. Qual que é a união de A com B? Sabendo que o número de elementos de A é 15, o número de elementos também de B é 15, e a intersecção é 3. Então, aqui, eles já são conjuntos que estão unidos por 3 elementos. Bom, se eu somar os dois, vamos imaginar os dois separados, iria dar 30. Mas como eles estão juntos, eu tenho que tirar os elementos que estão em comum, que são 3 elementos. Então, 30 menos 3 dá 27 elementos. A letra C, ele informa que é o número de elementos de A menos o B. E ele fala que o número de elementos de A é 0. Então, esse conjunto é um conjunto vazio. E quando eu fizer essa operação, ele não vai ter nenhum elemento, porque o conjunto A, ele já é um conjunto vazio. Então, quando eu fizer a operação, eu ainda vou continuar com 0. A letra D, ele quer o número de elementos de A menos B, sabendo que o número de elementos de A, intersecção, o complementar de A com o B. E então, aqui eu tenho que relembrar o que é esse complementar. Eu tenho que fazer o A menos o B. Bom, se eu fizer o A menos o B, eu já vou ficar com só os elementos de A. Então, aqui ainda na intersecção entre eles, vão ter os elementos de A, certo? Então, e o B, ele já foi excluído aqui no complementar. Então, isso significa que o meu conjunto aqui vai ficar só com os elementos de A, que ainda continua o número 5. Finalizo, então, a correção das atividades parte 2.